Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós vamos estar trazendo as principais informações com relação ao REC 11, um excelente fundo de papel que se encontra bastante descontado, tem um patrimônio de 2,5 bilhões, ou seja, uma carteira bem estabelecida dentro do mercado, uma vez que é de fundo de papel, tem um valor de cota, né, de patrimônio ali por cota de R$ 95,01, muito bom. O mercado já começa a se aproximar desse valor justo, uma vez que o mercado já está precificando na casa de 2,3 bilhões, ou seja, o mercado já está se aproximando para pagar o valor justo e neste momento a cotação dele está a R$ 88,30. A taxa de administração de 1,02% ao ano, que significa uma taxa muito boa, né? Principalmente para você que é cotista. A base de cotas no mercado, mais de 26 milhões, e isso é uma excelente notícia, uma vez que ele é um fundo que ele custa quase R$ 100. A sua base de cotistas tem 177.125 cotistas, do qual um desses cotistas eu faço parte. Um ponto bem interessante que eu gosto muito do REC 11 é que ele gira a carteira, ou seja, ele vende e ele compra novos CRIs, né? Essa estratégia é bem interessante, por quê? Porque você consegue, quando você gira a carteira, pegar boas oportunidades de mercado. Um exemplo que nós podemos observar é esse CRI Realiza 3, onde o fundo foi até a Bitasec e adquiriu novos CRIs na casa de 7 milhões a uma taxa de CDI mais 6. Quando a gente olha CDI mais 6, a gente pensa que, poxa, é um CRI high yield que ele está colocando na carteira. Só que você tem que se lembrar que no cenário que nós nos encontramos agora, vai ser mais comum nós encontrarmos CDI 4, CDI 5, CDI 6 e quem sabe CDI 7. Por quê? Porque quando a Selic estava 13,75, pegar um CDI 6 era um exagero. Mas no atual cenário, onde nós vamos chegar no final do ano com a Selic na casa de 9 e 8,5 e 2025 já vai entrar na casa de 8%, pegar um CDI 6, um TCDI 5 vai ser cada vez mais comum. Basta você ver como se encontra a carteira do MXRF11, como os novos CRIs que ele adquiriu já vem com um CDI bem mais agressivo, tanto CDI como PCA. Na classe do CRI H2NG2, também é um outro CRI, só que esse CRI é emitido pela OPEA Securitisadora, né, que é outra importante securitisadora que o REC faz muitas aquisições nela, na casa de 5 milhões, né, aquisição desses CRIs, a uma taxa de IPCA mais 10,5. Aí aqui eu já acho bem agressivo. Por quê? Porque existe uma tendência no cenário que nós vamos entrar agora da inflação disparar, né? A inflação não vai ficar entre 3 e 4, provavelmente ela vai até para 5 e 6, né? Porque isso é natural, uma vez que a Selic está caindo. Também o outro é o CRI-ROC Panambi, onde também o fundo foi até uma outra securitirizadora, que é a Província, adquiriu lá 7 milhões de novos CRIs a uma taxa de IPCA 10, ou seja, taxas bem agressivas. E o CRI Matarazzo Retalho 2, também emitido pela OPEA, né? OPEA Securitirizadora, que é uma dessas securitizadoras que fazem parte do cinturão do REC 11, pegou ali uns CRIs na casa de 4,4 milhões a uma taxa de IPCA mais 9,5, ou seja, o fundo está fazendo movimentações na carteira e pegando os CRIs bem agressivos no cenário que nós nos encontramos
no atual momento, né? Também o fundo alienou as cotas do seguinte CRI, que é o CRI Rosewood, né? Só que é bem baixo, né? Na casa de 678 mil, ou seja, quase insignificante no fundo. O fundo também alienou 353 cotas do FII SNCI 11, né? A um preço equivalente a R$ 100, né? E um montante alienado de aproximadamente 35.323, o que é bem insignificante dentro do patrimônio do fundo de 2,5, certo? Se nós olharmos o patrimônio líquido, ele vem andando ali na casa dos 2,5 milhões, né? Ele vem se mantendo. A gente esperava que sofresse variações, mas essas variações foi bem pequena, porque o fundo tem uma exposição principalmente a IPCA e não a CDI, tem uma excelente alocação de ativos, né, bem na casa ali, já se aproximando dos 100%. Tem uma carteira onde 88% delas são CRIs, ou seja, são dívida. Tem uma exposição muito pequena a outros fundos imobiliários, na casa de 5%. Tem um imóvel alugado, né, que aí ele dá um rendimento de aproximadamente 3% do fundo. E também eles têm cotas de fundo de investimento com liquidez diária, que são os famosos caixas, né? Então, isso vai fazer com que ele tenha 2,2 bilhões em CRI, 126 milhões em FIIs, 78,6 milhões em imóveis e cotas de fundos de investimento de liquidez diária aproximadamente 91 milhões, outros ativos 33.270, que é bem significante, né? Que é aquela parte da alienação, e um total de ativos de 2,5 bilhões, o que deixa o fundo super saudável, certo? Se nós descermos aqui para a carteira dele, né, fazer uma análise da carteira dele, ele já traz organizado, né, porque existe alguns fundos para não mostrar que ele está muito concentrado em uma securitizadora, eles misturam os emissores para você não ver isso. O REC 11 ele não tem esse costume, ele já organiza por securitizadora, Bari, aqui embaixo a Brás, aqui embaixo o Canal, aqui embaixo a Bitasect. Então, como nós podemos observar, nós temos bem variado, né? IPCA mais 7,5, CDI mais 2,4, ou seja, um CDI bem saudável, um CDI 3 bem saudável no atual cenário, um IPCA 8, né? Também bem saudável, IGPM mais 8, um TR 11,64, um IGPM 8 e com vencimentos boa parte deles depois de 2030. Ou seja, você que é investidor pode ficar tranquilo aí, porque esses CRIs vão durar por muito tempo. Então, vocês podem observar que toda a sua carteira de CRI, né, ou seja, bem diversificada, aproximadamente 102 CRIs, ou seja, esse dinheiro está distribuído no mercado, que caso venha acontecer algum tipo de problema ou prejuízo, o fundo está seguro. Ele investe também em outros fundos imobiliários, mas a exposição dele é pequena, diferente do IRDM11. IRDM11 não, tem uma carteira de FIIs grande e uma carteira de FIIs pulverizada. E ao ficar pulverizada, pegou o DEVA, pegou o Tordesilhas, pegou vários fundos que estão sofrendo muito. Então, o IRDM11 ele já não vai conseguir se recuperar. Já o REC 11 ele tem uma carteira de CRI pulverizada que nem o IRDM11. A diferença é que a carteira de fundos do REC 11 é concentrada. Ele tem um imóvel, né, que é o Morumbi Plaza, um excelente empreendimento, né, que ele também gera dinheiro para o fundo imobiliário na casa de 78 milhões, certo? Se nós olharmos, voltarmos aqui
A gente vê que na sexta-feira a sua cotação foi R$ 89,48, se aproximando dos R$ 93,49, dividendo de 12,74%. Eu tenho ele na carteira e fiz uma posição muito grande há mais de um ano, o que faz eu estar hoje com rendimento acima de 14%, né? E olha, depois de um ano, o fundo ainda mantém um rendimento de 12,74%, ou seja, é um fundo muito grande e ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 14,57%. Ou seja, é um fundo de papel muito bom, seguro, diversificado, tem uma exposição bem grande, principalmente ao IPCA, né? A carteira dele de CDI ela é um pouco mais tímida, ele é um fundo que se beneficia principalmente em cenários de inflação. E eu tenho a cota deste fundo imobiliário e ele tem entregado bons resultados, né? Um bom retorno, tem um valor até interessante investido nele. E no meu caso específico, o dividendo está na casa de 14%, porque eu montei posição nele há um ano atrás, né? Eu montei posição nele há um ano atrás. Então eu consegui pegar aqui na casa de R$ 76,00, R$ 78,00 e fiquei só observando as subidas que ele acabou dando, né? E mesmo com essas subidas que ele acabou dando, que eu esperava que o dividendo fosse para casa de 10 e quem sabe até mesmo 9%, continua mantendo ali 12,74, porque existe uma tendência do REC 11 se valorizar muito com a disparada da inflação, certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, trazendo informações bem interessantes, o novo relatório gerencial do REC 11, agora para esse mês, informações fresquinhas, excelente, né? Mostrando que o fundo está saudável, né? E eu gosto muito de ler porque ele é um dos fundos imobiliários que faz parte da minha carteira. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês e até o próximo conteúdo aqui no nosso canal.